Olá, boa tarde. Estamos começando aqui pela sua TV Diário, o programa Esporte Diário. Muito boa tarde para você, onde quer que você esteja, você de casa, você do trabalho, acompanhando a programação da sua TV Diário. E hoje nós vamos destacar vários assuntos. A Olimpíadas no Brasil, no Rio de Janeiro, já começou. Tivemos os jogos, né? Tivemos ontem os jogos do futebol feminino. Tivemos a vitória da seleção brasileira diante da China por 3-0. Hoje tem a estreia da seleção masculina. Amanhã vamos ter a abertura oficial a partir das 20 horas, né? Horário de Brasília, no Maracanã. Vamos falar também do empate que aconteceu ontem no jogo da Série A entre a equipe do Flamengo e o Santos em 0-0, polêmica na área, jogador coloca a mão na bola, a bola bateu na mão, o torcedor do Flamengo queria pênalti e muito mais. Vamos falar do Botafogo, do Fluminense e também da Série B do estadual, que por enquanto no site oficial da FERJ, nada ainda sobre a decisão se o campeonato vai continuar. Não vai continuar, né, nesse final de semana, porque hoje é ponto facultativo e amanhã é feriado do Rio de Janeiro. Se é ponto facultativo e feriado, naturalmente que não deve acontecer a rodada neste final de semana, acontecendo talvez no meio da semana que vem. Vamos aguardar essa novela de cunho mexicano que vem se arrastando o campeonato da Série B do estadual. Ao meu lado, novamente na bancada junto comigo, o jornalista e radialista, o Nicolas Abreu. Boa tarde, obrigado por sua presença novamente aqui. Você que também ajuda na produção do programa. Boa tarde, Ailton. Boa tarde, você ligando aqui na TV Diário. Realmente, né? Ontem tivemos a vitória da seleção brasileira feminina, começando já, né, com o pé direito, né, nessas Olimpíadas. Não era para ser diferente, né? Apesar de ser a China, né, pode acontecer aquele nervosismo da estreia, né? Mas a seleção brasileira feminina venceu. E também vamos falar um pouquinho do Flamengo, né? É verdade. O Flamengo que acabou empatando com o Santos em um jogo muito bom, um jogo muito movimentado e também com polêmica. É verdade. Só para você ter uma ideia, vamos falar da seleção brasileira, falando das Olimpíadas. A seleção feminina ontem ganhou de 3-0 da China. E o mais interessante do jogo, que eu gostei, foi o seguinte: eu vi uma jogadora já bastante rodada, que é a Formiga, mas que pulmão, amigo. Correu o tempo todo, eu nunca... Que vontade de ver um volante como o Márcio Araújo jogando igual a Formiga. Meu Deus! Será que não dá para aprender? Não levar uns três anos com ela lá para ver se aprende? Que facilidade de jogar bola. Agora, quem me decepcionou ontem, talvez pela falta de ritmo de jogo, foi a Marta. Sim, decepcionou você e toda a crônica esportiva, vamos dizer assim, e também alguns torcedores. A Marta ainda está faltando um pouco mais de ritmo de jogo dentro da seleção brasileira feminina. Mas o interessante é que mostrou que não depende só dela. Isso. Né? Temos um conjunto e isso também tem que ser transportado para o futebol masculino. Quando o Neymar não puder sobressair, ter esse conjunto. Ao contrário do que aconteceu na Copa do Mundo, que a gente viu que precisava do Neymar de qualquer forma. Agora, também me mostrou um time muito coeso, apesar de que os dois sustos que a seleção brasileira tomou foi de bola atrasada. Né? Os dois perigos de gols da China na partida foi de bola atrasada, falta de sincronia do zagueiro com o goleiro. Porque, na verdade, né, eu nunca joguei pelada no gol, né? Mas eu sempre aprendi o seguinte, que o goleiro é o único que pode falar. E geralmente ele tem que gritar com o zagueiro. Deixa que é minha, corta. E o primeiro lance quase, né, do lance da bola atrasada, quase que tomou um gol de bobeira. Porque a goleira foi sair, a Bárbara foi saindo e a zagueira tocou de cabeça para ela. A sorte é que a bola estava fora da reta do gol, porque não tinha como pegar, né? Então falta esse sincronismo apenas. E também a Cristiane, que jogadora de raça, que vontade. Enquanto ela não conseguiu o gol dela, ela não sossegou, Nicolas. A Cristiane vem se destacando pela seleção feminina já há alguns anos, e demonstra a raça, tem esse diferencial dentro da seleção feminina. E é importante você ter esse tipo de atleta dentro do elenco da seleção, tanto a seleção como qualquer outro time, né? Não que as outras jogadoras não tenham raça, mas tem sempre um que tá ali, vai na dividida, saída de bola, vai lá também e pega, não tem medo, né? É uma jogadora destemida, então é importante ter a Cristiane também no elenco, tendo esse diferencial de possuir raça, possuir mais vontade, e principalmente em alguns jogos que os adversários costumam
né, entrar com esse tipo de espírito. verdade. Então você ter esse diferencial dentro da seleção é muito importante também nessas horas, né? Naquele momento que não precisa temer, né? Vai lá e você sabe que vai dar conta do recado porque tem aquela jogadora ali para fazer esse tipo de função. A seleção brasileira volta a campo, né, no próximo sábado, às 10 horas da noite, jogando contra a África do Sul, que perdeu de 1-0. Né? E aquela situação. Quem ganhar bem da África do Sul, o Brasil já ganhou bem da China ontem, mas quem ganhar bem da África do Sul pode ser o primeiro do grupo. E aquela situação assim, eu sou o primeiro do grupo, vou pegar o terceiro do grupo subsequente na competição. E aí talvez seja o mais fraco. Mas nem sempre o mais fraco é mais fácil de vencer. Mas pelo menos tem essa situação da seleção brasileira feminina. Vamos falar da seleção masculina que estreia hoje, né? O jogo que vai ser em Brasília, a torcida brasileira fazendo a maior festa, aguardando com ansiedade a estreia da seleção brasileira. O que espera desse jogo? Estreia é bastante complicado, né? Bate aquele nervosismo. Se não tiver nervosismo em qualquer situação que você for estrear, pode parar. Né? O que você espera? O nervosismo é natural, isso em qualquer tipo de situação, né? Qualquer primeira vez vai ocasionar, né, um certo nervosismo, uma ansiedade, isso é natural, e no esporte não é diferente, e ainda mais se apresentando dentro do seu país. Verdade. Então pode ser que a seleção não venha demonstrar esse futebol todo que se espera, mas, né, tem a qualidade técnica de sobra, né? É verdade. A vantagem da seleção brasileira, que eu acho em relação às outras equipes, é que a maioria dos jogadores hoje, né, dessa seleção olímpica, alguns já jogam fora do país. Mas não é só isso. É porque no Brasil, geralmente, agora muitos clubes não fazem isso, muitos estádios não permitem isso. Mas antigamente você tinha o quê? Um time jogava como? Primeiro jogava os juniores e depois o profissional. No segundo tempo da partida de juniores, a torcida já estava dentro. Ou seja, já está acostumado com um grande público. Sim. O que pode ser o diferencial da seleção brasileira. Verdade. Não é verdade? Porque se você pegar um jogo no Maracanã, vamos colocar Flamengo e Vasco no Maracanã. Se tiver partida de juniores, no segundo tempo, até mesmo no primeiro, mas no segundo tempo, em maior quantidade, devido à proximidade do jogo principal, né, o jogador, tanto do Flamengo como do Vasco, ou de qualquer outro time, já vai sentir o espírito nele de torcida, porque ele já vai pegar a torcida pegando no pé direto no jogo, que já está se preparando para a principal. Principalmente se algum deles estiver perdendo feio, tipo assim, 3-0. Aí, o psicológico dele já está mais, né, dentro do jogo, né? Exatamente. E tem uma situação aí que também tem que ser levada em consideração, né? Porque às vezes tem vários jogadores que jogam na seleção olímpica, mas não estão na lista de convocados na próxima Copa. Verdade. Então, isso que você falou que é super interessante, mas também tem que ser levado em consideração que só vai acontecer se lá na próxima Copa também eles forem convocados. Obviamente que só serão convocados se tiverem mérito para isso. Sem dúvida, até lá tem essa situação de melhorar. Mas vamos aguardar o jogo da seleção brasileira. Esperamos uma vitória na estreia da seleção brasileira na partida de hoje. E ontem aconteceu um congresso, né? Congresso lá do Comitê Olímpico Internacional, como sempre acontece antes das Olimpíadas, acontece esse comitê para se colocar alguns esportes, outros esportes dentro da competição da próxima Olimpíada, que vai ser em Tóquio, no Japão. Também se falou o seguinte, né? Deram aquele puxão de orelha no Brasil devido de transporte, alojamento, mas o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Alberto Nussmann, deu aquela, né? Passou aquele sabãozinho, saiu pela tangente, está tudo muito bom, está tudo muito bem. E 5 novos esportes vão estar na próxima Olimpíada. Agora, pena que o futebol de areia não esteja, né? E foi colocado escalada, surf, beisebol ou softball, qual foi o outro? Escalada, skate, surf e tem mais um que me fugiu aqui. Karatê. E karatê. São os 5 modalidades esportivas que vão estar em Tóquio, né? Aí, na próxima, em 2024,
vai ter mais 5 que eles escolhem. Agora, por que não no futebol de areia? O futebol de areia já seria interessante já para essa Olimpíada, né? Porque estava no Rio de Janeiro, mas... E nós temos uma seleção de futebol de areia, meus sem amigos. dúvida nenhuma. Que todo mundo já deve saber, pelas disputas que vem fazendo, como que a seleção de futebol de areia demonstra muito bons resultados. E agora o detalhe é o seguinte, né? Tá bom, escalada. Como vai ser? Vai ser paredão, aqueles paredões que geralmente montam para a equipe, ou vão pegar um monte para poder fazer essa escalada? Como é que vai ser isso? Por exemplo, você vai para fazer surf, chega lá, o mar não tá para onda, não tá a onda, faz como na Olimpíada, amigo? Não, e como já aconteceu, né, em mundiais, né? Então, aqui no Brasil mesmo. Então aconteceu isso. E aí, faz como? E aí você não pode mandar a natureza fazer nada, né? Não é verdade? Porque, um exemplo, no caso do skate, você constrói a pista, um abraço. Você vai ter o grau de dificuldade para o skatista, tá bom. O Medina já está todo feliz da vida, né? Adorando. Ele está adorando, porque agora o sonho, ele é campeão mundial, agora o sonho é a medalha de ouro na competição. A gente sabe que é bastante difícil, vai depender também do período que você estiver bem, dependendo de uma onda que ele pegar, que é um detalhe importante. Às vezes você acredita que aquela onda vai ser muito boa e ela dá aquela quebrada, mata o... Vai pegar jacarezinho. Vai pegar jacarezinho, é verdade. Aí não vai ser surf, né? Vai ser bodyboard, né? Não vai pegar lá uma situação. Mas esses 5 esportes, né? O softball entra porque é o beisebol feminino, por isso que tem o nome de softball, e o beisebol porque... Agora, segundo informações, né, passadas, seria o seguinte, né? Teria que esses esportes teriam que ser praticados em mais de 200 países para entrar na lista. Eu não sei se esse paradigma já quebrou ou é escolhido por eles, ou até mesmo pela facilidade que o país apresenta porque ele pode sair. Isso não garante que ele vai ficar permanente nas Olimpíadas. Ele pode estar na Olimpíada de Tóquio e depois ser retirado, talvez até pelo fato de melhorar as condições até pela cidade de Tóquio oferecer isso, e por isso está sendo colocado esses 5 esportes. Mais de 200 países que é complicado, né? Tem país que realmente não faz fronteira, né? Com o mar, por exemplo, a questão do surf. Verdade. Mas às vezes tem um praticante, né? Às vezes tem um praticante, né? Que pratica em outro país. Tem que sair para poder praticar. Como aqui no Brasil mesmo, né? Os nadadores, muitos... já não tiveram mais no país. Em Santos, em São Paulo não tem, o cara vai para Santos, né? Né? Em Minas não tem, o cara vai. Exatamente. Tem para lá, vai para o Espírito Santo para poder curtir a onda e tentar pegar uma onda melhor. Pois não. O pessoal da técnica gosta quando tem esportes femininos, né? Nas próximas Olimpíadas. Se tiver mais esportes femininos, eles vão adorar, né? Mas só que tinha que ter, então, sabe o que, para a rapaziada lá da técnica? Tinha que ter o futebol americano. Já viu o futebol de lingerie do futebol americano? Não, nunca vi isso. Acontece. Nos Estados Unidos tem o futebol de lingerie, futebol americano de lingerie. Vamos trazer essa pauta aqui. Vamos ver se aqui no Brasil a gente monta um time, uma liga. Mas tem, na verdade tem. Nos Estados Unidos tem o futebol feminino, o futebol de lingerie. Então é interessante, cara. Interessante muito isso. interessante. Os gringos, então, que já vêm agora nas Olimpíadas, iriam ficar loucos, né? Principalmente devido às lingeries que as brasileiras gostam de usar. Olha, vamos dar uma pausa no Esporte Diário. Já voltamos com muito mais aqui pela sua TV Diário. Um instante só e já voltamos.